Bandido bom é bandido... Cara, Deus tem uma resposta tão clara para isso. E assim, até deveria ser óbvia, mas mesmo sendo óbvia, o texto bíblico é explícito. Vamos mergulhar no texto então? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, dessa forma você se torna também um pouquinho proprietário desse pequeno espaço que publica, divulga teologia, Bíblia, todos os dias aqui no YouTube. E hoje não é diferente. Eu queria também te fazer um convite. Se você gosta dos estudos bíblicos desse canal, dá uma passadinha aqui na descrição, tem um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Ali eu dou todas as dicas que eu fui juntando ao longo do tempo sendo um professor de escola dominical, de pequenos grupos, de células, aqui na internet também. Se você não quer errar como eu errei, e se você quer acertar um pouco como a gente acerta por aqui, somos mais de 100 mil inscritos, então alguma coisa eu tô fazendo direito. Cara, eu deixei um passo a passo que mesmo que você não conheça teologia, que você esteja nos seus primeiros passos ali, vai te ajudar. Então dá uma clicada no link que tá aqui na descrição, você vai ser encaminhado para uma página que tem um programa do curso. Se você se interessar, você pode adquirir. A aquisição do curso ela é vitalícia e você tem 15 dias para dizer não gostei e pedir seu dinheiro de volta se você quiser. Dá uma passada aqui. Agora, bandido bom é bandido o que, afinal de contas? E o que o texto bíblico nos diz a esse respeito? Bom, em primeiro lugar, quando a gente pensa só na teologia e não na Bíblia, a gente precisa lembrar que a teologia cristã, desde o início, ela é uma teologia que lembra a gente, ou deveria lembrar, que a gente tem um quezinho de bandido, tá? A teologia agostiniana, em grande medida, ela é mãe dessa percepção de que, cara, a gente não é assim tão bonzinho quanto a gente acha que é. E uma vez não sendo assim tão bonzinho quanto a gente acha que é, a gente precisa tomar muito cuidado com os juízos que a gente faz, porque eles podem ser juízos contra nós mesmos. Agora, Agostinho, ele fala a esse respeito, influenciando depois para nós protestantes, e muito importante, influenciando depois tanto Lutero quanto Calvino, mas muito antes de Agostinho, Jesus é bastante enfático a esse respeito, principalmente andando com gente que todo mundo considerava pecador da pior espécie, e muitas vezes mostrando que os, entre aspas, bonzinhos da história, mais religiosos e tal, não eram assim tão bons quanto se propunham. Paulo é enfático nesse aspecto também. Agora, não é só Jesus, não é só Paulo, não é só a teologia cristã. Eu queria te convidar a ler comigo o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 23. Olha o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículo 23. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? O Senhor soberano diz, claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Leitura feita na Bíblia 365, que a gente usa aqui no canal toda vez que a gente grava um pequeno estudo devocional como esse. Você pode também adquirir a sua pelo link que está na descrição. Vocês acham que eu gosto de ver o perverso morrer? Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Bandido bom é bandido que se afasta da bandidagem e passa a viver. Isso é o bandido bom, esse é o desejo de Deus expresso, literal, falado na boca do profeta Ezequiel. Deus não gosta da morte, do justo evidentemente, e nem do perverso. Não agrada a Deus que o perverso passe pela morte. O que Deus quer para o perverso? Regeneração. Bandido bom é bandido regenerado. Bandido bom é bandido que conhece o evangelho, que é transformado, que é regenerado por ele. Isso é o bandido bom. Agora, o texto não para por aí. Ele continua, contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa dos seus pecados. Então, veja só,
O profeta Ezequiel aqui, ele está lembrando o povo de Judá que está indo para o exílio, que está nesse processo de chegada da Babilônia, o seguinte: olha Judá, você olha às vezes para os outros povos, para os povos ímpios, como se eles fossem os grandes bandidos da história. Esse povo de Judá se perdeu ao longo da história. Assim como é possível ao bandido se regenerar, é possível aquele que tinha tudo para dar certo dar muito errado. Então, essa perspectiva que Ezequiel traz, ela deveria nos trazer para a realidade de perceber aquilo que a gente pede. Eu gosto de contar a história de um adolescente que eu tive bastante influência durante o meu período de trabalho na igreja local. E ele foi um adolescente que causou todo tipo de problema, e hoje um adulto que ainda causa bastante problema, mas assim, melhor com Cristo do que longe dele. E um adolescente que causou todo tipo de problema, inclusive de ordem, vamos dizer assim, criminal, tá? Por que eu falei vamos dizer assim, criminal? Porque para muita gente, o fato de um garoto branco num bairro bom puxar um baseado não tem o mesmo peso que um garoto preto num bairro ruim fazer a mesma coisa. Um é bandido, o outro não é. Na cabeça de muita gente. Na minha cabeça não, e eu creio que na sua cabeça não também. É a mesma coisa, certo? Agora, esse garoto branco num bairro elitizado era desses. E não ficava só na maconha, mas alcançado pelo evangelho, regenerado, vindo para a igreja, tudo mais. Ok, parou, não faz mais, etc. Legal. Qual não é minha surpresa quando esse cara, anos depois se passam, e ele vê um rapaz que roubou uma bicicleta ser tatuado na testa, ladrão e vacilão, e aplaudir, dizer é isso mesmo, esse ladrão de bicicleta, e mais, dizer tinha que morrer. E eu pensando aqui, nossa fulano, por esse teu critério, você já não estaria vivo. Como que faz então? Como resolve essa situação? Como que a gente lida com isso? Porque por esse teu critério você não estaria vivo. Como a gente lida com esse negócio? Ainda bem que Deus não usa esse critério. Porque para Deus, a morte do perverso não é agradável. Deus quer o bandido regenerado. E esses bandidos somos nós. E ele quis tanto a regeneração desses bandidos, que somos nós, que ele enviou o filho dele para morrer o que nós deveríamos ter morrido. Me choca quando pessoas que foram alcançadas por essa mensagem se esquecem e passam a desejar a morte do perverso e não a regeneração que eu e você experimentamos. E o que é pior, quando ele faz isso, ele está cuspindo na própria regeneração que ele sofreu. A regeneração pela qual ele passou, é sobre ela que ele está cuspindo. É triste, é duro, mas é a realidade. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.